Olá pessoal, sou o Felipe e a gente vai falar um pouco sobre relacionamento das organizações, das empresas. Então, nosso relacionamento no trabalho. Hoje, importantíssimo esse tema em qualquer ambiente profissional. As empresas estão dando muito valor a esse tema porque é muito necessário ter uma equipe engajada, colaboradores engajados, liderança engajada, que realmente se relacione bem e que consiga entregar o propósito dessa organização com o máximo de harmonia, com o máximo de eficiência. A gente perde muito tempo discutindo, às vezes, e gerando conflitos desnecessários dentro da organização. Então, a gestão dos relacionamentos na organização e a gestão dos conflitos, elas são fundamentais para que a gente pegue os interesses da organização e a gente consiga desenvolver esses interesses da organização com muito mais eficiência e gerando menos conflitos negativos. O conflito ele é fundamental. A hora que eu tenho o meu interesse como pessoa e existe o interesse da organização como organismo vivo, tá? Eu preciso negociar esses interesses e a hora que eu negocio esse interesse, eu, indivíduo, tenho muito mais vontade de desenvolver o interesse da organização. Então existe uma negociação, existe um conflito de início, eu tenho vontade de fazer uma coisa, mas a organização quer fazer outra, então existe um conflito. A hora que eu alinho esse conflito, a hora que eu resolvo esse conflito, eu tenho um relacionamento mais saudável, um relacionamento mais produtivo. E esse relacionamento, ele vai fazer com que a gente chegue muito mais rápido nas metas que a gente precisa para a organização. Que a gente desenvolva a organização de uma maneira muito mais eficiente e que seja muito mais gostoso trabalhar nesse ambiente. Então a gente fala também de clima organizacional. O clima vai mudar, a sensação do ambiente fica mais gostosa. Então você se sente melhor trabalhando. Quando você se sente melhor trabalhando, você vê que as coisas estão fluindo mais e que você está feliz, que você está se sentindo agradado com aquela situação, né? A empresa vai produzir mais. Então é fundamental que esse núcleo dentro da empresa esteja assim. Quando eu tenho esse núcleo da empresa dessa forma, eu vou transbordar esse equilíbrio desse relacionamento interno para o meu relacionamento externo para o meu cliente. E eu vou conseguir servir muito melhor o meu cliente. E eu vou entregar o meu propósito da minha organização com mais clareza. As pessoas que negociam comigo, que são os meus clientes externos, né, que compram os meus produtos ou os meus serviços, eles vão entender de que a empresa ela é mais saudável, mesmo que ele não entenda o que está acontecendo. Por quê? Porque hoje a gente vive numa era em que se degusta a experiência do serviço ou do produto. Então hoje existe, vamos pegar um setor de alimentação, às vezes até pode ser um pouco mais gostoso aqui, um pouco mais gostoso ali, mas de maneira geral as pessoas servem a alimentação de maneira muito parecida. Existem poucas diferenças. O que precisa se investir? Precisa se investir na experiência. E a experiência às vezes é uma coisa um pouco mais sutil, mas quando eu tenho uma equipe e uma empresa pautada num ótimo relacionamento, que esteja se relacionando muito bem, eu entrego esse mundo sutil com muito mais facilidade. Tá? O meu cliente ele percebe isso de uma maneira subjetiva. Ele não para racionalizar que lá é melhor, ele apenas sente que a empresa está mais harmonizada, que a empresa está mais integrada. O que acontece quando o meu relacionamento está ruim dentro de uma organização? Eu tenho absenteísmo, então as pessoas começam a faltar demais. Por quê? Porque elas estão estressadas. Elas não conseguem se relacionar bem lá dentro e elas faltam porque elas brigaram, porque elas não gostam de conversar com determinada pessoa, porque elas não gostam de se relacionar com determinado departamento. Os interesses dentro da organização das diversas pessoas não estão compatíveis. Então, o que as motiva está afastando uma das outras. E esse relacionamento não tem sido saudável. O conflito ele tem sido um conflito negativo. Ao invés de eu me conflitar e gerar uma solução, eu estou gerando conflito e eu estou gerando um afastamento. Essas pessoas não querem mais produzir juntas. Quando eu não consigo gerenciar o meu relacionamento dentro das organizações, eu não consigo transmitir os meus objetivos claros e eu tenho uma queda na produtividade. A minha produtividade cai. Coisas que eu demoraria um dia para fazer, eu demoro uma semana, porque a comunicação fica difícil, as decisões ficam demoradas. Hoje, o empreendedor, ele entende que ele tem que se modificar e se adaptar ao mercado externo. E ele se preocupa muito com a comunicação externa e se preocupa pouco com a comunicação interna. Ele investe muito em mídias sociais hoje, mas ele não investe no relacionamento dos clientes internamente.
Então, quando eu invisto em relacionamento e eu começo a estruturar esse relacionamento e eu começo a entender como que as pessoas podem se relacionar melhor, eu vou sair desses problemas, que é pouca produtividade, muita falta, eu não consigo reter talentos dentro da minha organização. A minha organização ela não tem talentos, ela não retém as pessoas que são as melhores pessoas que vão produzir muito mais para a minha organização. Se eu não consigo reter essas pessoas, eu perco tempo, eu invisto tempo investindo nessas pessoas, tá? Treinando essas pessoas, desenvolvendo elas na minha organização, mas como o meu clima está muito tenso lá dentro, eu estou com muita complicação lá dentro, os meus relacionamentos não estão bons, essa pessoa ela não aguenta ficar. Ela pode ser um ótimo colaborador, entregar ótimos resultados, mas está difícil para ela permanecer dentro da organização. Então investir em um bom relacionamento, investir na gestão de um relacionamento, vai me sanar diversos problemas de desempenho, tá? Vai me criar uma empresa muito mais lucrativa. Essa empresa ela vai me dar menos problema, né? Eu vou ter menos problemas e eu vou inclusive gerar mais inovação. Por quê? Porque eu vou conseguir solucionar esses problemas mais rápido, porque eu tomo decisão mais rápido, eu tenho a comunicação mais rápida, eu sou mais assertivo, tá? Então são N situações que elas vão ser melhoradas quando a gente melhora o relacionamento. Os problemas de relacionamento eles acontecem quando eu não tenho objetivos claros, e esses objetivos claros eu não sei qual é o meu objetivo, mas eu defendo uma posição que às vezes eu não tenho clareza dela, e eu defendo a minha posição em oposição à posição do outro, que eu também não sei qual que é, e eu não tenho muita clareza. Então fica uma briga sem eu saber por que eu tô brigando, mas eu quero impor o que eu quero em cima do outro, e a gente não chega num consenso. É como se a gente estivesse num barco a remo, e cada pessoa remando para um lado, e ainda reclamando que o outro está remando errado. Imagina se eu alinho todo mundo, faço todo mundo entrar numa sinergia, tá? Essa sinergia vai me ajudar a entender para que lado que eu estou indo. E aí eu posso gerar ainda uma coisa que é muito melhor quando eu melhoro o relacionamento, que é uma visão sistêmica na empresa. As pessoas vão entender por que elas estão no mesmo barco remando para o mesmo lugar. E elas vão entender qual que é a importância de cada pessoa remando, a importância do remo, a importância do barco, a importância do mar, a importância do local que eles estão remando e por que eles estão indo, e isso gera uma consciência muito maior nesse organismo vivo que chama-se empresa. E quando essa empresa desenvolve esse nível de consciência elevado, o impacto que ela gera na sociedade é muito maior, os benefícios sociais são muito melhores e eu gero muito mais lucro. Um lucro sustentável, um lucro saudável, um lucro que vai me ajudar a crescer cada vez mais e gerar mais impacto saudável. Então, a gente pode entender o relacionamento como um ponto importantíssimo de alavancagem para a melhoria da empresa. E aqui a gente vai falar de como fazer isso, como a gente pode desenvolver o relacionamento na sua organização, como identificar se ele está ruim, se ele está bom e como a gente pode resolver isso num planejamento estratégico rápido, simples e bem focado, bem direto. A gente não vai ficar fazendo muito mimimi, a gente vai direto ao ponto para você colocar de forma prática coisas na sua organização para você resolver o relacionamento e produzir muito mais de forma muito mais saudável, tá ok? Obrigado e vamos aí buscar assistir o curso, né? E colocar em prática logo, o mais rápido possível. Até mais!